Boa tarde a todos. Essa já é a nossa 24ª reunião do grupo de estudos que vem lendo o romance há 2000 anos, refletindo e aproveitando esses ensinamentos na nossa vida. No nosso último encontro, nós discutimos as questões depois do rapto, né, do filho do Públio, né, do Marcos, e na última reunião, o Públio tinha recebido, né, a visita, né, do Sulpício, né, em que o Sulpício começou a querer fazer alguma intriga, só que aí ele acabou só falando que ele tinha algumas coisas para falar e ficou de voltar no dia seguinte, né? Então aí depois disso o Públio passa por alguns momentos de reflexão, pensando naquilo que aconteceu, né? E lembrando do sonho que ele teve, né, do segundo sonho que ele teve logo após se encontrar com Jesus, né? E aí nós paramos. Então eu vou seguir com a leitura. Alta noite procurou desabafar o coração junto à carinhosa solicitude da esposa, né? Carinhosa empenho, disposição, né, o carinho da esposa, trocando ambos as suas lamentações e as suas lágrimas. Públio, exclamava ela com a ternura característica do seu coração. Procuremos reanimar nossas energias em favor de nós mesmos. Nem tudo está perdido. Com os direitos que nos competem, podemos determinar todas as providências precisas em busca do nosso anjinho. Adiaremos o regresso a Roma, indefinidamente, se tanto for necessário. E o resto os deuses farão por nós, reconhecendo nossa angústia e abnegação. O que não é justo é que entreguemos irremediavelmente ao nosso desespero, é que nos entreguemos irremediavelmente ao nosso desespero, inutilizando as derradeiras forças para a luta. E eu marquei esses pontos, né? Porque eu acho que tem duas questões aí que a gente precisa parar e refletir um instante, né? Essa última, que a gente não pode se entregar ao desespero, senão a hora que a gente está desesperado a gente acaba inutilizando as nossas forças, eu acho que é sensacional. Eu acho que não tenho uma forma melhor de falar do que a forma com que está escrita. Sempre que a gente se desespera, a gente já está deixando parte ou quase todas as nossas forças inutilizadas. E aí a gente não vai conseguir chegar numa solução tão boa quanto conseguiríamos se não estivéssemos desesperados. A questão é nessa parte anterior, né, que fala lá que o resto os deuses farão por nós. Eu acho que isso é uma visão que é muito comodista da nossa parte, né? E que as igrejas, né, acho que quase todas, né, sempre exploraram, né? Por que nós fomos explorados pelas igrejas, né? Porque a gente é comodista.
né? Então, como a gente é comodista, a igreja sempre falou, então tudo bem, vem aqui, faz uma oração, vem num culto, acende uma vela, faz não sei que atividade em prol da comunidade, sempre fazia alguma coisa externa, que a gente fizesse alguma coisa externa a nós, né, para atingir esse objetivo, que a gente ficar bem com Deus, com os deuses, né, e eles poderem nos ajudar, né. Eu acho que o caminho não é por aí, né? O caminho é a gente parar, refletir, compreender os nossos sentimentos, estudar e disso tudo aí, dessa monte de sentimentos às vezes ambíguos que a gente vai ter, a gente tirar a força que a gente precisa para se mexer e fazer, né? Então, eu acho que sempre que a gente quiser fazer alguma coisa, os enviados, né, aquelas pessoas mais esclarecidas, né, que já estão em níveis, né, de conhecimento maior do que a gente, eles vão perceber que a gente está efetivamente trabalhando, eles vão nos ajudar. Enquanto eles perceberem que a gente está falando, que a gente anuncia que tem uma intenção, mas não faz desse anúncio uma prática, né? Ou seja, a gente não começou efetivamente esse processo, eles aguardam, porque eles não vão fazer nada antes da gente, eles vão nos ajudar. Todas as ações são feitas por nós, né? Nós que devemos fazer as ações, né? Então, acho que eram essas duas questões aí que eu queria trazer a reflexão de vocês. Comentários? Eu acho que a gente tem um pouco essa mania, né, foi bem assim o que você falou, de entregar tudo, né, vamos dizer assim, de se acomodar e eu esqueci a palavra que eu ia falar, mas é mais ou menos isso. A gente tem essa mania mesmo de, se não deu certo, sei lá, eu entrego, sabe, eu entrego a Deus, ou tipo isso, não consegui colocar bem as palavras, mas acho que é isso. Não, acho que passou a ideia. Acho que a ideia pode não ter sido com a palavra que você queria, mas acho que a ideia passou. É isso aí, eu acho que a gente precisa não colocar a nossa felicidade na mão de terceiros, né? Exatamente. Acho que Paulo? Pode falar. Eu acho que isso vale para tudo, né, gente? Não só para essa questão da religião, vale para as decisões, todas as decisões que a gente toma na vida, né? Eu estava lendo um texto essa semana do Kant, que é um filósofo, e ele fala que o homem só adquire a maioridade quando ele consegue ter conhecimento, refletir e tomar suas próprias decisões, sem se basear na opinião dos outros, sem depender da opinião dos outros. Então, se um político não pode decidir as coisas por você, um padre, um mentor espiritual, o seu pai, um amigo, as regras de consumo, nada disso deve servir de base para você. Você tem que conseguir pensar por si próprio. Só assim você vai atingir o que ele chama de maioridade. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente precisa estudar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa conversar com outras pessoas, até para conseguir ter outras facetas das situações, né? Ampliar os nossos horizontes, mas a gente tem que ter as nossas convicções, a gente tem que saber até que ponto a gente está deixando alguém decidir por nós
né? Mas está consciente que a gente está deixando isso fazer e isso ser feito, né? E acho que isso que é muito difícil, né? Em todos os momentos da vida, a gente conseguir refletir e não ser só mais um mandado aí e seguir as regras que a sociedade, os políticos, as religiões, que o mundo impõe pra gente. Acho que é isso. Obrigado. Fiore? Não, perfeito, né? A sua observação da Mila, da, da, da Luciana também, perfeito, porque assim, né, primeiro mencionar uma situação, né, que acabamos de falar da primeira lição aí sobre resiliência, desespero e tudo mais, e o texto traz exatamente isso, né? A espiritualidade é gratificante por causa dessas coincidências, entre aspas, né, que te forçam mesmo a reflexão. E o segundo ponto é exatamente essa zona de conforto, né, que todos nós temos, que leva ao conformismo, ao comodismo, que nós não devemos, né, devemos resistir, né, embora não seja fácil, porque aquilo, né, existem várias pressões que levam a esse conformismo, esse comodismo, mas nós temos que reagir, entendeu? Eu acho que o pensamento, o sentimento e a ação transforma. É isso, entendeu? E aí vem trabalhar, estudar e ajudar. Então, eu acho que quando você coloca isso como meta, você vai superando desafios, vai ajudando, vai evoluindo. Perfeito, essa é a análise e a reflexão que eu faço dessas palavras, desses textos e interpretações dos colegas aí. Obrigado, Fiore. Mais comentários, Angélica? Eu acho que a gente vai compreendendo, né? Eu também gostei dos comentários de todo mundo. E eu acho que nós vamos compreendendo o verdadeiro significado do que é o livre-arbítrio, né? Que é como todo mundo mencionou, as atitudes são nossas, né? Então, acho que até quando a Lu estava falando, eu estava lembrando que às vezes, né, a gente tem momentos do nosso entendimento que a gente passa por isso, fala assim, não aconteceu porque Deus não quis, né? Ou seja o que Deus quiser, né? Existem esses bordões aí na sociedade e acho que aos poucos a gente vai deixando de lado à medida que a gente compreende justamente isso, que nós temos o livre-arbítrio, né? E as coisas estão nas nossas mãos. É claro que nós não determinamos tudo no nosso caminho, porque nós vivemos em sociedade, né? Então, tem coisas que é determinada até pela interação com o próximo, com a sociedade que nós vivemos, né? Mas eu acho que bate muito, toda essa parte bate muito com tudo que a Fabiana falou lá no começo do Sermão da Montanha, né? E dessa questão da resignação, essa questão da abnegação e de ver os nossos desafios com tranquilidade, com alegria, né? E como nós passamos por isso, mas que nós temos que ter sim essa compreensão que todos vocês já falaram, né? Sobre não se acomodar, né? E não colocar na mão de terceiros justamente a responsabilidade da nossa vida, né? Então, para mim, é justamente um entendimento de o real significado do livre-arbítrio. Ótimo. Mais comentários? Eu gosto sempre de pensar que Deus fez uma lei perfeita, né? Então, se Deus fez a lei perfeita, tudo que a gente faz perfeito, a gente não precisa voltar lá para arrumar, né? Então, Deus criou uma lei perfeita, então ele não precisa agora se preocupar se o Paulo está passando por alguma necessidade atual e aí isso ele precisa vir aqui e me ajudar. Não, a lei que ele criou é perfeita, entendeu? Então ele sabe que ele não precisa fazer mais nada nesse sentido, não precisa ter uma atuação pessoal, porque o melhor vai acontecer, né? Que já está no perfeito. Então não precisa dessas atuações, né? E esse melhor vai depender mais, né,
do meu empenho, né? E o que eu decidi, né? Eu estou num ponto, ele sabe que mais dia, menos dia, eu chegarei no ponto da perfeição, né? Agora, que caminho que eu vou pegar para chegar lá, isso é o meu livre-arbítrio, eu que vou decidir. Ah, eu quero passar por aquele lugar todo intrincado, cheio de um lugar difícil de passar, cheio de espinho, que eu vou sair dali todo arranhado. Tudo bem, eu quero passar por um lodaçal lá, que de vez em quando eu vou pisar num lugar, vou entrar no lodo até para cima da cabeça, né? E tudo bem, eu escolhi, entendeu? Mas ele sabe que qualquer caminho que eu pegar, eu vou chegar aonde ele planejou. Então, por isso que eu acho que ele não precisa dessa intervenção. A pobre senhora mobilizava os últimos recursos de suas energias maternas no proferir aquelas palavras de esperança e consolação. Sabia Deus, porém, das suas inenarráveis, coisas que você não consegue nem falar, contar para ninguém, torturas íntimas, naqueles momentos angustiosos, e apenas o seu sentimento acrisolado de renúncia e de amor transformaria. Acrisolado é alguma coisa que passou pelo crisol. Crisol é o cadinho, é um recipiente em que você coloca o metal, né, para tirar as impurezas, para aperfeiçoar o metal, né, para deixar ele mais puro. Então, quando fala de acrisolado, é essa coisa assim, que foi purificada, né? Então, esse sentimento purificado de amor e de renúncia transformaria as forças em forças as fragilidades da mulher, para poder confortar o coração angustioso do esposo em penosas conjunturas. Sim, minha querida, farei tudo o que estiver ao meu alcance para esperar a providência dos deuses, disse o senador, mais ou menos reanimado em face do valor que lhe dava a ela testemunho. O dia seguinte decorreu nas mesmas expectativas angustiosas, os mesmos movimentos incertos e buscas infrutíferas. À noite, segundo prometera, lá estava Sulpício Tarquinius, esperando o seu momento decisivo. Após o jantar, que a Lívia não pôde comparecer, em virtude do seu profundo abatimento físico, Públio recebeu o lictor com toda a intimidade, ali mesmo no triclínio, em cujos leitos macios ambos se estiravam para a palestra costumeira. Então, ainda ontem, exclamou o senador, dirigindo-se ao suposto amigo, despertaste o meu paternal interesse, falando-me de tuas observações pessoais, que somente hoje
me poderias transmitir. Ah, sim, redarguiu, respondeu o lictor com fingida surpresa. É bem verdade que desejaria solicitar vossa atenção para as ocorrências misteriosas destes últimos dias. Tendes algum inimigo aqui na Palestina, interessado na continuidade de vossa permanência em regiões tão pouco adaptáveis aos hábitos de um patrício romano? De modo algum, revidou o senador, eminentemente surpreendido. Suponho encontrar-me num ambiente de amizades sinceras, em se tratando das nossas autoridades administrativas. E acredito que ninguém haja interessado na minha ausência de Roma. Ficaria muito satisfeito se esclarecesses melhor as tuas observações. Eu li essa, primeira fala do Públio, falando que era o suposto amigo, se dirigindo ao Sulpício, depois o Sulpício, com a fingida surpresa, e aí depois o Públio falando das amizades sinceras, ou seja, tudo isso era uma grande falsidade, um grande teatro, que as coisas, nada disso era verdade, E eu particularmente, eu acho que esse tipo de conversa em que você não fala a verdade e você sabe que as pessoas não estão falando a verdade, e fica nesse teatro, é uma coisa assim tão cansativa, consome tanta sua energia, e energia que você poderia estar aplicando em coisas muito mais produtivas, Então, eu penso nisso, quando eu vejo esse tipo de coisa, assim, uma coisa que eu sempre procuro me afastar, porque eu acho que é um sorvedouro de energia, e aquilo lá vai para o ralo e não serve para nada. Então, sempre que eu posso, eu procuro me afastar dessas conversas. E eu vim trazer esse mais um momento de reflexão íntima que eu tive, quando eu estava lendo o texto, para vocês. Comentários? E eu acho que esses momentos são tão presentes, porque nós vivemos em sociedade e isso é tão presente no ambiente profissional, Mas eu acho que nem sempre a gente consegue fugir desse tipo de conversa, porque, sei lá, às vezes está numa reunião profissional, você não pode levantar e sair, Mas eu acho que tem a ver justamente como a gente absorve tudo isso, Ou se nós absorvemos isso. Isso me fez lembrar muito daquelas passagens da Bíblia que fala sobre ter olhos de ver, e ouvidos de ouvir, algo assim. Acho que depende tudo de como nós tratamos isso, e eu acho que não é porque isso acontece em sociedade que determinadas coisas a gente tem que pactuar, A gente tem que saber muito bem, acho que caminhar em meio à sociedade sem também abrir mão dos nossos valores. Eu acho que as coisas podem, eu imagino, que a gente sempre pode falar algo, a gente não tem que abrir mão de verdades, mas a gente também não tem que ser rude em nenhuma conversa, a gente tem que tentar ser o mais gentil possível ao transmitir alguma coisa, Acho que a gente não precisa entrar
nesse tipo de conversa que nem a gente vê aqui, né? Um fala uma coisa, outro vai e responde, de repente, só para aparecer, manter uma imagem, uma cortesia, uma falsa cortesia, né? Eu acho que tem formas e formas da gente viver em sociedade com essas atitudes, né? E eu acho que cada um acha o seu caminho, porque também não existe uma receita, né? Acho que cada um acha o seu meio de equilibrar justamente o que o Fiore sempre fala lá das conveniências e os valores morais, né? Porque a gente vive em sociedade e em grupos muito heterogêneos, né? De valores, de pensamentos, e acho que isso faz parte do nosso aprimoramento, passar por esses momentos dentro da nossa sociedade e dentro do ambiente profissional, que a gente não consegue fugir desses momentos, né? Nem sempre a gente consegue pegar e se abster, né? É isso aí. Mais comentários, Fiore? Angélica, eu estava pensando exatamente, você me remeteu aí, acho que as primeiras aulas aí, as primeiras aulas do grupo aí, né, que a gente sempre tem esse dilema nas nossas mentes para trabalhar, né, conveniências e valores, né. Eu passei exatamente a pensar, você falou, eu falei, puta, era o que eu estava pensando, porque você tem que trabalhar, né, você tem que trabalhar as conveniências, né, e é assim, você é aquilo. Você absorve aquilo que faz sentido. Se você, como o Paulo falou, são verdades que estão se colocando. Isso é desgastante, você sabe que é desgastante, mas você tem que trabalhar isso. Você, sabe, entra por um ouvido, sai por outro e vamos trabalhando aí as conveniências para em frente. Porque, assim, você compulsoriamente vive em sociedade e você sempre vai se deparar com esse quadro, é inevitável. Pessoas sinceras, pessoas não sinceras, pessoas que pensam só no interesse delas, entendeu? E não pensam no interesse coletivo. Aí já é um conflito com a sua maneira de pensar. Então você fala, puta, tem que aguentar essa conveniência porque porque eu preciso estar aqui nesse momento, mas isso não me atinge, porque eu não sou assim. É assim, eu acho que de forma prática nós temos que fazer isso. Mais comentários? Aí, então, o Públio tinha pedido que ele esclarecesse melhor as observações, né? Então, é que na Judéia, há alguns anos, houve um caso idêntico ao vosso. Conta-se que um dos assessores do governador atual se deixou apaixonar perdidamente. Regina, você quer falar? Não, é que Não? deu tilt. Caiu e entrou de novo, sem problema. Desculpa. Sem problema. Conta-se que um dos antecessores do governador atual se deixou apaixonar perdidamente pela esposa de um patrício romano, que teve a pouca sorte de se fixar em Jerusalém. E, conquistados seus objetivos, tudo fez por obstar o regresso de suas vítimas à sede do império. E quando notou que de nada valiam os empecilhos de sua autoridade, cometeu o crime de sequestrar um filhinho do casal, fazendo acompanhar o feito por outras atrocidades, né, outras coisas ruins, que ficaram impunes, dado o seu prestígio político perante o Senado. Públio ouviu essas observações com o pensamento em brasa. Então, eu acho que quando a gente está nessas situações, a gente percebe que agora antes a gente tinha, às vezes ficava com esse pensamento em brasa e procurava revidar, procurava, né,
arranjar um argumento que fosse mostrar quem estava com a verdade, né? Eu acho que depois de todas essas reflexões, né, a gente já está na nossa 24ª reunião, acho que muita coisa, a gente já está diferente do início, né? Eu acho que quando a gente se deparar com uma situação dessa em que estaremos com o pensamento em brasa, né, nós não vamos assoprar mais a brasa e vamos procurar, né, apagar essa brasa dentro da gente de alguma forma, né? Como a Angélica falou, acho que na última observação, não tem uma receita pronta, né? A gente vai ter que descobrir, né, para cada situação, né, para cada momento da vida, né, uma solução para isso. Mas, com certeza, se a gente conseguir, né, diante de uma situação que a gente se veja com o pensamento em brasa, e se a gente perceber que a gente já consegue, né, não ter aquelas mesmas reações que nós tínhamos há 6 meses atrás, né, eu acho que a gente já vai estar, pode ficar muito feliz, que a gente já vai ter dado passos largos, né, nesse nosso abrandamento, né, para lembrar lá das bem-aventuranças, né, dos brandos, dos pacíficos, né? Então acho que é por aí. Comentários? Paulo, aquilo que você fala é trabalhar a maledicência das pessoas, que eu falo para você, não é fácil, porque é desafiador, eu continuo achando desafiador, porque se você é muito bonzinho, o pessoal passa por cima de você, entendeu? Eu acho que em alguns momentos você tem que ter resistência, sabe? Você tem que mostrar que está se avançando o sinal, entendeu? Está se avançando um limite que é isso que eu falo, eu não consigo trabalhar isso aí, eu tenho muita dificuldade de trabalhar a maledicência das pessoas que você vê que estão. Você vê o caso do texto, ele está criando uma situação só dentro que vai atingir as emoções negativas do outro. Aí, como trabalhar isso? Como resistir a isso? Só com a evolução, com muito tempo, maturidade, estudo, para ter essa calma necessária, né? Eu sinto ainda muita dificuldade de trabalhar isso. Não estou em nenhum momento falando que é fácil, entendeu? O que eu quero só alertar é que em algum momento a gente vai precisar começar a fazer isso, né? E o dia que a gente começar a fazer isso, a gente vai sentir uma felicidade tão grande, né? Ganhei do Paulo, né? Porque dos outros eu já ganhava, né? Agora eu consegui ganhar do Paulo, né? Que era o cara que mais me incomodava com as atitudes dele, entendeu? E é isso que eu penso, entendeu? Quando eu vejo que não que seja fácil, que a gente consiga fazer em todas as situações, não, mas a gente vai ver que em alguma situação a gente fala, não, essa aqui dá pra gente, né, não revidar, né, é gostoso. Eu falando de trabalho, né, algum tempo atrás, ainda era o meu antigo chefe, esse novo já está, acho que vai fazer 4 anos já, então já faz algum tempo, né? Eu lembro que eu decidi, quando acontecia alguma coisa assim, errada na minha equipe, ou que eu tinha feito, né, eu decidi, não vou ficar mais tentando tapar o sol com a peneira, explicar alguma coisa que é inexplicável se for um erro nosso, entendeu? Erros acontecem. Você trabalha o dia inteiro pensando em não errar, né? Mas às vezes você erra, né? E aí a hora que
Você erra? Você vai, não, porque naquele dia tocou o telefone, sabe? Todo mundo sabe que aquilo lá é conversa, né? Que é só Subterfúgio. Entendeu? Então aí eu lembro que depois de já ter começado lá, dar aula no Noel, sei que eu falei, então eu vou tentar. E eu tentei. E eu comecei a falar, não, foi um erro que a gente cometeu, você, por favor, me desculpe, né, vou procurar não cometer, eu tomei tais atitudes para que esse erro não cometa, né, para que eu não cometa esse erro novamente, ou que a minha equipe não cometa o mesmo erro novamente. Entendeu? Inverti, né, a situação, né, e foi uma coisa assim tão assustadora, né, que as pessoas agora elas ficam cheias de dedos para vir apontar um erro que eu tenha cometido ou que a minha equipe tenha cometido, né? Porque aí nossa, Paulo vai ficar, vai explicar, vai falar de um monte, e aí é muito engraçado as pessoas como elas, né? Eu não esperava que tivesse uma atitude dessa forma, entendeu? E é óbvio que no começo, né, porque você via os olhares das pessoas, né, nossa, como é que você faz isso, cara? Você tá louco? Né? E aí hoje é uma coisa assim, eu não esperava que tivesse uma atitude dessa, mas acho que talvez seja um exemplo, um pequeno exemplo, né, de alguma coisa que eu consegui, né, e que assim me dá hoje muita satisfação, né, de chegar a acontecer um erro, nossa, desculpa, realmente foi um erro nosso da equipe, não sei o quê. É engraçado. Foi uma reação oposta ao que as pessoas esperavam, né? E aí acaba se criando um respeito, né? Porque as pessoas esperavam uma reação talvez mais, sei lá, de oposição, de brigar, não sei, de repente foi ao contrário, né? Você reconheceu e... É muito engraçado, eu acho, essa situação que eu vivo lá agora. Legal. Mais comentários? Yuri, Oi? lembrei aqui das nossas conversas, até que a gente já teve também em outras aulas, né? Que a gente fala sobre essa capacidade de se indignar com as situações, né? E como eu tenho falado, assim, eu continuo pensando da mesma forma. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de se indignar, né? Mas como eu tenho comentado, eu acho que aos poucos a gente vai trabalhando como a gente reage a isso, né? Porque eu acho que se a gente deixa o pensamento em brasa, como ele fala ali, a nossa capacidade de reação se perde, né? Eu acho que quando a gente se depara com momentos assim que a gente vê uma maledicência, alguma maldade assim a olhos vistos, e se a gente se deixa perder por esse pensamento em brasa, a gente não consegue colocar um contraponto, sabe, naquela situação. Então, assim, às vezes, sei lá, que seja numa reunião, né, às vezes ela está tomando um rumo, e eu acho que a gente tem essa capacidade. Eu, pelo menos, assim, eu falo para vocês que eu não consigo ficar quieta quando eu acho que tem alguma coisa que está indo para o rumo errado, assim, né? Mas eu penso que eu tenho que ter sempre uma paz para poder colocar de uma maneira mais tranquila possível um ponto diferente, sabe? De mostrar, falar assim, então, mas será que não existe a questão de tal coisa, né? Acho que a gente está perdendo o ponto tal, e sobre a ótica de tal coisa, né? Eu acho que cabe a gente colocar um contraponto em determinadas situações, né? De tentar fazer o outro refletir, né? Eu acho que o resultado de tudo não está nas nossas mãos, né? E eu acho assim que tem situações que às vezes nem sempre a gente consegue controlar, né? Às vezes o pensamento fica em brasa, mas é o que eu falei já aqui nas nossas reuniões, eu pelo menos, se eu sinto que meu coração tá assim, eu vou lá, encho a boca d'água e fico quieta. É uma boa, tá? Né? Porque eu acho que isso é um exercício, né? Mas acho que é um exercício da gente também aprimorar nossa inteligência emocional para lidar com essas situações, né? Eu, pelo menos, não sou de
Eu não consigo me omitir em tudo que acontece. Às vezes pode ser que eu não manifeste a minha opinião, né, ou a minha visão no momento, porque de repente eu acho que pode ser que eu esteja com o meu pensamento em brasa, né? Então eu me controlo nesse momento, né? Pelo menos é o que eu tento fazer sempre, é um exercício. E eu espero um momento oportuno que de repente eu esteja também melhor, que eu tenha refletido um pouco melhor sobre a situação, para depois dar uma opinião ou fazer alguma sugestão, sabe? Eu já tive em situação assim também com o chefe, de às vezes o chefe vira e dá e determina alguma coisa, né? Eu só olhava e falava, tá bom. Dava um tempinho, falava assim, não, acho que agora eu vou entrar lá. Entrava lá na sala dele, sentava na cadeira, na frente dele, ele falava, que foi? Eu falei, então, chefe, olha, lembra aquele não sei o quê, não sei o quê? Então, e sobre o aspecto de tal e tal coisa? Né? Você chegou a pensar? Você não acha que de repente a gente poderia fazer assim, assim, assim? Né? Não, tô só jogando. E eu jogava ideia e saía. Né? Eu acho que a gente acaba tendo que desenvolver essas habilidades, sabe? De às vezes perceber o timing certo também, de às vezes pegar, falar, e como a gente está reagindo às situações no momento, né? Por isso que eu de fato acredito nisso, que a gente não pode perder a capacidade de se indignar, né? A gente tem um papel no mundo como sociedade e também nas relações com o próximo, porque às vezes o próximo não está vendo uma situação diferente. Às vezes tudo bem, tem pessoas que agem com aquela maldade de fato, mas sempre tem outros no meio, né? E assim, a gente coloca situações para os outros pensarem, porque o caminho de cada um a gente não interfere, né? Eu acho que como fala lá na parábola, nós também somos semeadores nesse mundo, né? Então acho que a gente joga ideias para as pessoas e as pessoas vão seguir aquilo que o coração delas determina, né? Então acho que essa compreensão aí que a gente vai aprimorando, a gente vai desenvolvendo e a gente vai desenvolvendo essas ferramentas para nós mesmos, para nós caminharmos nesse mundo em meio a essas conveniências e nossos valores morais, né? Não é fácil? Não é fácil. Tem vezes que a gente está cansada, tem vezes que a gente está mais suscetível, né? Tudo depende de como está o nosso dia, com que energias nós nos ligamos, né? Com que vibração nós nos ligamos, né? Mas acho que é um exercício de todo dia. Não, perfeito. Esse é o exercício mesmo. É você, quando o pensamento estiver em brasa, é você realmente controlar essa emoção. Esse é o trabalho, é controlar essa emoção e tentar fazer o contraponto com temperança, porque aí você vai ser ouvido. Se você reagir com a emoção pelo pensamento em brasa, é o que eu falo. Aí as coisas não tem nenhum, não vai existir acordo e vai existir um estresse danado. E você que é uma pessoa, sei lá, que está procurando melhorar, passando alguns minutos vai se sentir mal, quando já falamos algumas vezes aí no grupo, né? É isso mesmo, está certo, perfeito. É o exercício diário. É porque é o que você falou mesmo, nós nos questionarmos em qual resultado nós queremos atingir, não é? Com o que nós estamos falando, com o que nós estamos sentindo, no que nós estamos falando. Então, é pensar nisso, porque nem sempre o que a gente quer no momento, a gente atinge o resultado, né? Então, por isso que é pensar um pouquinho e exercitar essa inteligência emocional, né? Não, perfeito, estou de acordo. Mais comentários? Em razão da sua intensidade emotiva, o sangue afluiu-lhe ao cérebro, parecendo represar-se em largas correntes junto ao dique das têmporas. Têmporas é a parte da testa, assim, mas na lateral. Uma palidez de cera cobriu em seguida o seu rosto, numa faciez, né, numa expressão facial cadavérica. Sem poder definir a emoção que lhe assaltava o íntimo. Em face de tais insinuações,
contra a sua dignidade pessoal e contra as honrosas tradições da família. Num instante reviveu todas as acusações de Fúlvia e, julgando os seus semelhantes pelo estalão, pelo padrão dos próprios sentimentos, não podia admitir no espírito de Sulpício uma ferocidade de tal quilate. Então, acho que esse é o contraponto, né, do que eu tinha falado antes, do que o Fiore sempre, né, coloca. Às vezes a situação que a gente tem na vida, né, não permite que a gente seja assim, né, abaixe tanto a guarda, né? A gente não pode pensar que as pessoas terão atitudes, né, como a gente teria, né? A gente não pode julgar que todos eles teriam segundo os nossos atitudes, segundo os nossos padrões, né? Então, esse ponto, né, que o Fiore coloca, né, a gente também tem que ter em mente, né? A gente tem que fazer tudo que a gente pode, mas às vezes a gente, né, numa determinada situação, infelizmente a gente ainda não tem esse padrão moral, né, que a gente tem para se sobrepor àquela situação e resolver aquela situação. Então, se a gente conseguir simplesmente não piorar, né, a situação, como a Angélica disse, se recolher, ficar quieto, pelo menos para que internamente a gente não fique com o pensamento em brasa, já é um grande avanço, né? Eu lembro do livro Entre a Terra e o Céu, né, que chega num momento em que o Clarencio, né, que é um ministro de nosso lar, precisa ajudar lá uma determinada pessoa, né, um determinado espírito, e aí o André Luiz, e aí? Você não vai fazer nada, né? Dando aquela... Aí o Clarencio fala, não, isso eu não tenho conhecimento para isso, mas André Luiz, é o ministro, né, do nosso lar, né? Não, mas aí ele fala assim, olha, eu tenho condições de fazer intervenções, mas na parte intelectual, né? Agora, na parte moral, eu ainda não tenho a mesma capacidade de intervir. Então, a gente precisa chamar uma pessoa que tenha um coração melhor que o meu, né? Que já desenvolveu essa questão moral mais do que eu. Né? E aí ele fala, não vou fazer nada agora. Né? Vou parar aqui e a gente vai chamar alguém que pode ajudar. E o André Luiz fica, né, assim, estupefato, né? Fica falando, nossa, então, eu acho que eu lembrei disso, né? Então, a gente também tem que se resguardar, né? A gente tem que olhar e falar assim, não, isso eu não posso fazer, porque se eu entrar nessa briga, eu não vou melhorar, né? Então, eu não vou melhorar a situação, né? Então, aí a gente pode simplesmente se recolher, né? Pedir ajuda de outras pessoas, aguardar que essas outras ajudas cheguem. Comentários? Perfeito, Paulo, exatamente isso. Esse é o exercício diário. André Luiz, eu não guardo a sequência de livros. Cortou o seu comentário. Você lembra como que chama aquele último livro do André Luiz? Eu não guardo na memória. E a vida continua. Como?
E a vida continua. E a vida continua. Você sabe que a coisa que mais me surpreendeu, justamente na sequência dos livros, eu quando li, eu li tudo na sequência, né? E a gente vê mesmo a evolução do André Luiz, ele tem esses momentos de intervenção, né? Ele vira e fala assim, mas não vai fazer nada? Mas como é que a gente deixa assim, né? E eu acho curioso, porque no último livro, ele não faz isso. Né? Você vê no final do livro ele se manifesta. Então, eu achei interessante quando eu li o último livro, que eu falei assim, olha, o André Luiz está diferente. E a gente consegue ver essa evolução, ele passa por essa transformação ao longo dos livros, né? E ele compreende justamente que as coisas têm o seu tempo, e que as pessoas têm o seu caminho, e que a gente não intervém em tudo, né? E isso também faz parte do aprendizado individual de cada ser, né? E o quanto isso também tem a ver com o nosso próprio desenvolvimento, porque eu acho que entender o outro também é um desenvolvimento da nossa capacidade de indulgência, né? De entender que o outro também tem o seu tempo, assim como nós temos o nosso. Né? E se nós também precisamos dessa indulgência, o outro também precisa, né? Então, você estava falando dos livros, eu lembrei disso, que foi uma coisa que eu percebi no último livro, que eu falei, ó, o André Luiz tem uma tranquilidade dentro dele, né? E quando você estava falando aí, eu lembrei, acho que foi o comentário da Fabiana lá na lição de abertura, né? Que a gente tem que diminuir o nosso ego, né, o nosso orgulho, né, e falar assim, não, nessa situação aqui eu não, se eu entrar vai ser para piorar a situação, então vou ficar fora, né. E a hora que a gente já fizer isso, né, acho que a gente já não vai ter o pensamento em brasa, né, na hora que a gente conseguir ter essa humildade de, né, sair de algumas confusões que às vezes aparecem na nossa frente. Mais comentários? Enquanto mergulhava o pensamento de cismas atrozes, sem responder ao lector, que o observava gozando o efeito de suas tenebrosas revelações, prosseguiu o caluniador com fingida humildade, né? Então, essa daí é a situação ainda pior aí, que as coisas não estavam boas, né? Ele estava com o pensamento em brasa, né? E aí a gente às vezes está com esse pensamento em brasa, a pessoa que a gente está nessa discussão, nessa conversa, né, desconfortável, percebe isso e ainda ela fica instigando a gente, né, para ver se a gente vai partir para as vias de fato, vai ter um ataque de raiva, né? Eu acho que a grande... isso é o esperado, né? Que a gente tenha esse ataque de raiva, que a gente faça para uma agressão física, porque é isso que a gente fez até hoje, né? Então, a hora que a gente começar a conseguir de forma mínima mudar, se a gente não conseguir resolver a situação falando com algum argumento, né, se a gente, como a Angélica falou, né, só se recolher, ficar na sua, parar, pensar, deixar tudo isso, né, serenar e depois tomar alguma atitude, as outras pessoas já vão começar a ter atitudes diferentes, porque ela vai falar, não, o Paulo agora não dá mais para eu fazer aí. Antes eu dava uma cutucadinha, ele já virava um leão, né? Agora eu tenho que ir lá com o ferro em brasa para que ele faça algum sinal, né? Então isso já vai mostrando. Eu não consigo ainda, eventualmente, ter uma atitude positiva, mas as minhas atitudes negativas estão cada vez sendo
mais atenuadas. Eu acho que isso já é um bom sinal para a gente. Acho que a gente já pode ficar contente quando a gente observa isso, que a gente não está tendo as atitudes tão intempestivas e tão, né, fortes que a gente tinha antes. Acho que já é um sinal de progresso. Comentários? Perfeito, Paulo. Concordo plenamente. Eu confesso que eu dei risada dos seus comentários, Paulo, no sentido agora eu tenho que ir com brasa em cima do Paulo. Né? Mas eu acho que e isso acontece até em rodinhas, né, de pessoas que às vezes, isso é muito comum, né, tem rodinha de pessoa e começa um a falar mal de outra pessoa, aí chega um que acrescenta, ai, mas olha, vou contar para vocês, aconteceu isso, sempre, né, isso é passível de acontecer, e acho que é o que você falou, a gente tem aí milhares de anos nos comportando assim, né, tomar um rumo diferente, a gente não tem esse hábito, né? Por isso que esse exercício é tão penoso ainda para nós, porque é uma coisa mesmo do dia a dia. Mudar é assim, né? Então, acho que é o que você falou, só de nós nos afastarmos de determinadas situações ou nos mantermos, né? Então, sei lá, ver uma rodinha dessas, não precisa estar no meio, né? Pega e sai. Eu, dependendo da rodinha, até eu pego e saio, mas eu falo, ó, o veneno, vou sair daqui. Né? Eu fiz esse comentário porque, para mim, isso é o que acontecia comigo. Eu não tinha pavio curto, né? Porque não tinha pavio, né? Então, assim, não tinha pavio curto. Aí, de repente, eu comecei a perceber que o meu pavio estava curto. Eu já, né? Foi uma coisa, né? E o que me chamou mais atenção, né, foi... E eu nunca fui a pessoa que era o conciliador, o de colocar panos quentes, né? Nunca fui essa pessoa, né? E aí eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá no Noel, às quartas-feiras, lá na recepção, lá no passe, né? Aí falava, não, Paulo, vai lá você, porque você consegue falar de um jeito calmo, né, tranquilo. Aí eu olhei para a pessoa, assim, quando a primeira vez que me falaram isso, eu falei, nossa, hein, quem te viu e quem te vê, hein? Você tem um viés pacificador, por isso que você foi para lá. Então, mas eu nunca fui assim, entendeu? Foi coisa que foi gradualmente, quando eu me percebi, as pessoas estavam falando que eu estava começando a colocar panos quentes, não jogar. Não, e a sua leitura gasolina, já demonstra, né, essa calma, essa tranquilidade, né? É verdade, também me passa essa imagem também, de uma pessoa com viés pacificador, que você consegue se aconselhar. Não era assim, fica tranquilo. É uma pessoa acolhedora para as emoções dos outros. Porque como eu falei para vocês, eu não sou de não falar, né? Eu acho que eu peso os momentos de falar, né? Mas sei lá, se eu vejo um grupinho desses, dependendo de quem tá falando, eu falo, ixi, quanto veneno, que coisa feia, eu vou sair daqui. Né? Então eu acho que... E tem gente que às vezes para e pensa, fala assim, nossa, Angélica, depois eu fiquei pensando no que você falou. Então, eu acho que a gente participa do mundo e a gente tem que saber como caminhar nele, né? Nem sempre os nossos comentários são felizes, né? Nem sempre nossas atitudes ou pensamentos são felizes, mas a gente vai tentando, não é? Acho que a gente só aprende a caminhar bem caminhando mesmo, não tem outro jeito. É isso aí, caminhar caminhando, não tem outro jeito. Mais comentários? Paulo, pode falar. Olha, para chegar no que vocês estão, eu tenho que viver trocentas vezes, porque eu tenho sangue nos olhos. Eu já ainda, pelo amor de Deus, na família, em tudo quanto é lugar. Eu sou meio assim, sangue no olho mesmo.
Eu estou vendo vocês falarem assim, eu falei, vixe Maria, eles estão anos-luz na minha frente, porque eu ainda não sei se eu consigo muito, assim, ficar de boca fechada, sabe? Eu preciso aprender muito, muito, escutar bastante vocês. Mas, Regina, você já fez comentários em outras reuniões nossas, né? Que eu fiquei com o mesmo sentimento. Que você, nossa, isso eu não consigo fazer de jeito nenhum. Cada um de nós tá trabalhando um aspecto, entendeu? E o que a gente pode fazer é, nossa, vou começar a tentar olhar essa outra questão também, né? E assim, tem coisas que você faz e que eu não estou nem perto de fazer, entendeu? Tem coisas que eu faço e assim é a nossa vida. A gente vai cada vez, né, se aprimorando em algum aspecto. Sim, né? E precisa mesmo, né, Paulo? Porque precisa mesmo, porque é aquilo que todo mundo falava. Eu tive um monte de noivo, né? Um dos noivos lá falava, pelo amor de Deus, chegou. A minha mãe falava, chegou até o pescoço, sabe? Na família, eles não podem, você nem imagina. Então eu preciso aprender muito, muito. Eu acho que assim, depois da minha aposentadoria, eu estou um pouquinho mais calma, sabe? Um pouquinho, sabe? Assim, mas não sei, porque acho que eu volto a trabalhar o ano que vem, né? Eu não sei como é que vai ser. Mas eu tenho que aprender, tenho. Porque, às vezes, assim, eu era bem jovem, eu tinha uma chefe que ela falava assim, Regina, você vai falar com o diretor, com o presidente, então você tem que falar, doutor, senhor presidente. Quem disse que eu falava isso, Paulo? Era você, eu não estava nem aí, sabe? E era o meu jeito, né? Ela ficava brava, ela falava assim, meu Deus do céu, infelizmente eu tenho que mandar você, porque você não sabe falar com autoridade, você chama de você, é doutor, que doutor porra nenhuma, sabe aquilo? Então eu preciso aprender bastante. Então acho que eu vou ter que vir muitas vezes ainda. Fica tranquila que você vai encontrar a gente. Eu concordo com o que o Paulo falou, sabe? Eu acho que é aquilo, cada um trabalha determinados aspectos, porque eu acho que nós somos moldados conforme a nossa experiência, né? Se você podia ter essa atitude quando você era novinha, às vezes justamente porque essa atitude veio quando você era novinha e a autoridade lá permitia, dada a sua idade, né? Tinha uma certa flexibilidade com relação a isso. Né? Eu acho que tudo depende da situação que nós nos encontramos, né? Então, determinados aspectos a gente trabalha mais porque nós somos colocados para trabalhar justamente aquele aspecto. Principalmente na questão do profissional, tem hora que não tem o que fazer. Ou você aprende, né? Ou você aprende ou você começa a causar mais situações de dor para você. Sim, né? Então, mas eu estou ficando velha, Angélica, e não vi que eu mudei, não. Eu tô velhinha. E não vi que eu mudei, não. Eu tô igualzinha. Às vezes são aspectos que você ainda não percebeu, entendeu? Às vezes são aspectos que são menos evidentes em você. Porque, você já falou que você anda mais calma. Não, realmente, assim, hoje eu tenho uma paz, não sei se é pelas nossas reuniões, assim, eu me aposentei, amei aposentar, sabe? Sinto falta de trabalhar, assim, trabalhei um pouco, agora estou tendo um convite o ano que vem, vamos ver o que vai dar, sabe? Mas, assim, mudei muito, realmente, depois da aposentadoria. Mas eu ainda falo demais, menina. O peixe morre pela boca, eu falo muito. Putz, grila, viu? Tanto é que eu fui convidada a ser madrinha da minha filhada, porque a minha filhada estava com 10 anos. Meu irmão virou e falou assim, você é igualzinho ela, bocuda, não sei o que, então vai, seja madrinha dela, sabe? Foi não muito tempo, né? Eu acho que eu vou aprender. Eu estou escutando muito o que vocês estão falando, estou aprendendo. O Paulo falou, você falou. Eu acho que a maneira que você tem, depois que passou a coisa, eu acho que o efeito é melhor mesmo. Porque você joga para a pessoa pensar. Só que ainda não consigo fazer. Entendeu? Eu acho genial esse jeito que você falou, o jeito do Fiore, o jeito do Paulo, né? Ainda não consigo, não. Às vezes eu falo, Anjinho da Guarda, me segura, vai, mas a hora que eu vi já falei, sabe? Mas acho que eu vou aprender. Mas eu acho que por isso que a gente vem
em várias encarnações, porque vocês imaginam, né? A gente volta para o plano espiritual. Aí lá a gente fala, não, já entendi, já aprendi, e a gente pede para voltar de novo, né? Para ser posto à prova. E aí quando a gente é posto à prova, que a gente vê se de fato nós aprendemos, né? Eu acho que a vida é assim, Rê. A gente vai perceber os aprendizados quando a gente vivenciar de novo a situação. Acho que quando eu chegar nos 90 anos, acho que aí eu vou estar um pouquinho melhor, né? Quem sabe? Quem sabe? A gente tem uma eternidade para isso. É verdade. E o fato, Regina, de você já estar reconhecendo que você acha que isso pode ser um pseudo-defeito, já é aquilo que o Paulo fala, já é uma vantagem. Você já está começando a ter atenção a uma coisa que você tem que trabalhar melhor. Isso aí já é um progresso, já é uma evolução, entendeu? Eu acho que esse é a visão que você tem que ter. Antes você era autômata nesse sentido, você nem lembrava, agia emocionalmente e acabou. Agora você já para pensar. Eu acho que esse comportamento me traz muito mais prejuízo do que vantagens. Vou tentar trabalhar. É isso, é o que nós fazemos todos os dias com os nossos defeitos. É isso mesmo. Legal. Você falou legal, Fiora, é verdade, verdade. Agora a gente tem. Gostei, obrigada. Nada. Legal. Posso continuar? Sim. Então, tá bom. É aqui, né? Bem, reconheço o alcance de minhas palavras, para as quais, aliás, suplico a benevolência de vossa discrição. Mas eu não abriria o coração nesse sentido, senão tocado pelo profundo interesse que a vossa amizade conseguiu inspirar a minha alma, delicada e sincera. Francamente, não desejava constituir-me delator de quem quer que seja, perante o vosso espírito justo e generoso. Todavia, passarei a narrar-vos o que vi com os próprios olhos, de modo a orientar com mais segurança o esforço de vossas pesquisas em busca do menino. Às vezes a gente também, eu marquei essa parte em amarelo, porque às vezes a gente gosta de se enganar, né? A gente olha uma coisa, né, buscando buscando pegar pequenos elementos para que a nossa história seja a verdadeira, né? Então a gente acha que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Quando a gente estiver olhando uma situação e aquilo lá está confirmando toda a nossa história, acho que a gente tem que começar agora, né, a parar, pensar e refletir se realmente aquilo que a gente está vendo, né, é o que está acontecendo, de fato, se a gente não está propositadamente deixando alguns aspectos, né, sem observar, né, e colocando muita ênfase em determinados aspectos para que a nossa verdade, né, seja confirmada. Por isso que eu coloquei isso daí. Eu acho que é mais um alerta, né, que eu faço primeiro para mim, né, e aí eu divido isso com vocês, né, para que a gente não se enganar tanto, né, nos nossos julgamentos. Comentários? E aí que eu acho que a verdadeira humildade, o verdadeiro abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, é um desafio por conta disso, né? Porque é isso que você está falando, né, Paulo? Às vezes a gente quer encontrar a nossa verdade, a gente quer que a nossa história, que a historinha que a gente tem na nossa cabeça que faça sentido, né? E aí a gente desvirtua o nosso olhar em favor disso, né? Nós somos ainda
dotados ainda de muito orgulho, de muita vaidade, de muito egoísmo, né? Porque na medida que a gente faz isso, a gente não consegue ainda ser isento disso tudo para conseguir olhar com um olhar de mais amor, de mais compaixão, de mais indulgência. Por isso que é um exercício, né? Por isso que nós estamos nesse caminho, tentando trilhar esse caminho, sempre refletindo sobre as nossas atitudes, que acho que é isso que nós temos que fazer, né? Não olhar para o mundo e avaliar o mundo, mas é tentar julgar sempre o que nós estamos guardando no nosso coração, né? O que nós damos guarida. Eu também faço essa reflexão para mim, em cada situação que eu passo. Né? O que está me movendo, né? É isso aí. Mais comentários? E Sulpício Tarquinius, com a falsa modéstia de suas palavras venenosas, desfiou um rosário longo de calúnias, né? Elencou um monte de calúnias, entremeando, né? Intercalando os argumentos de consecutivos goles de vinho, que exaltava ainda mais a fonte prodigiosa das suas fantasias. Contou ao seu interlocutor o que ouvia atônito, né, estarrecido, né, espantado pela coincidência de suas observações com as denúncias de Fúvia, os mais íntimos pormenores da cena do jardim da casa de Pilatos, e em seguida narrou o que observava na noite do rapto, salientando a coincidência da estada do governador em Nazaré. Aqui eu marquei esse ponto, né, para a gente voltar, né, lá que o Públio, né, numa outra conversa, depois da noite lá na casa do Pilatos, no dia seguinte a Fúvia foi instigar o Públio, né, e aí em seguida veio o Sulpício, né, e aí ele comentou, né, quando ele estava instigando lá o Públio, lá ainda em Jerusalém, né, que de Jerusalém até Nazaré teria 70 milhas, né, e aí e de Cafarnaum ficaria mais distante, né, mas e aí ele está lembrando, olha, mas mesmo assim um homem, se ele tiver com muita vontade, né, de encontrar alguém, ele conseguiria cobrir essas 40 quilômetros entre Nazaré e Cafarnaum, né, sem problemas. Acho que a gente podia parar por aqui, né? Alguém tem mais algum comentário? E aí, assim, essa outra parte é ainda extensa, né? Então a gente não para no meio, antes de começar os argumentos do Sulpício. Tudo bem? Tudo bem.